do desenvolvimento do projeto dos diferentes documentos fiscais eletrônicos, eles perceberam a dificuldade que desenvolvedores e empresas estavam tendo para implementar a nota fiscal eletrônica. E, espera aí um momentinho. Bom, voltando aqui, só era um ruído que estava tendo aqui. Então, da necessidade que nossas equipes identificaram que as empresas estavam tendo uma certa dificuldade, não só a área de sistemas, como a de negócios, no desenvolvimento e a implementação das notas técnicas que incorporam a reforma tributária de consumo, e aí surgiu esse projeto que nós denominamos de conformidade fácil, de forma que, a partir desse projeto, nós facilitaremos a implementação das regras de validação e dos campos de preenchimentos, aplicando uma conformidade na geração do arquivo XML dos diferentes documentos fiscais eletrônicos de mercadorias e os documentos de serviços alcançados pelo ICMS. Dito isto, pessoal, vou só registrar que essa reunião será gravada, depois nós vamos disponibilizá-la no YouTube, e, a partir de agora, vou passar a palavra aí para o João, que é um dos colegas que está atuando nessa equipe, que está trabalhando nesse processo de conformidade, para que ele faça suas palavras iniciais e dê início aí à nossa apresentação. João, a bola está com você aí, irmão. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Perfeitamente, João. Bom dia. Eu sou João Carlos, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, né? Lembro do INCAT desde 2006, né? E assim, a gente percebeu que tinha algumas iniciativas isoladas, né? Dos craques, né? Suraya, Godoy, Yugo, são alguns dos times, né? E Vinícius, né, que está sempre empenhado, né, nesse processo de conformidade, sempre nos incentivando muito a procurar esses processos, né? Então, assim, a gente saindo daquele modelo de manicômio tributário, a gente consegue ancorar hoje em regras únicas, né, objetivando simplificação. E aí nos foi, assim, a gente já tem essa mania, né, de procurar a simplificação, a conformidade. Vocês sabem que a gente sempre perseguiu esses caminhos, né? E a nossa maior POC, né, é a nota fiscal fácil, né? Que a gente sempre quer ampliar, sempre tem discutido com as empresas como é que a gente amplia esses conceitos. Então, a gente sempre com essa preocupação muito extrema, né? Quando o advento da reforma tributária, nós fizemos uma cola lá já do que existia na nota fiscal de energia elétrica, né, e comunicação, que é aquela ideia, né, de classificação direta, né? E aí trouxemos aqui para a reforma tributária o CST e o CCLES-TRIB, né, que é uma vinculação direta com a legislação tributária, né? Ou seja, a gente está trazendo a legislação direta para os documentos fiscais, né? Nós temos dever de aprimorar o documento fiscal eletrônico, tendo em vista que ele é a matéria-prima para apuração que será assistida a partir desse momento, né, com a reforma tributária. E aí pensamos, né, cada um assim, dentro dos seus quadrados, vamos juntar essas iniciativas e vamos criar um modelo incremental e evolutivo, né? Aqui a gente vai dar para vocês um spoiler do que a gente pensa em fazer, e é óbvio, né, que a gente chama as empresas, né, para essa vertente, né? O lema do INCAT sempre foi esse, né, trabalhar com as empresas, daí o sucesso que a gente tem relativamente aos documentos fiscais do Brasil, né, onde ficam ancorados nesses projetos da gente sempre estarmos com as empresas, né? E o INCAT, ele sempre quer fazer acontecer. Bom, encerrando esse prólogo aqui. João, um minutinho. O pessoal está dizendo se você está compartilhando alguma coisa que não está aparecendo a apresentação. Não, eu não estou compartilhando nada. Tá joia. Tá?
Obrigada. Então, assim, para acabar aqui, então eu vou apresentar o colega Capela, que todos já devem conhecer, né? E eu posso frasear o Capela, né? O Capela a gente pode resumir o Capela com uma frase, né? O Capela diz assim: eu vou fazer, já fiz. Né? Capela é o cara rapidinho. Você pensa em fazer, ele já põe em execução, né? E também, assim, ele contraria ou reescreve máximas, né? Para ele, eu acho que a pressa é amiga da quase perfeição. Então, Capela, entrego aí para você, para a gente dar esse pontapé inicial nesse projeto que a gente quer que as empresas colaborem também. Por favor, Capela. Sua câmera está fechada, Capela. Acho que a câmera e Capela, o não te áudio. escutamos. É. A câmera está aberta, ele só está no Tá. mudo. E o áudio Hum. agora? O áudio está Agora ok. chegou. Não estava conectado. A tela aparece, a tela que eu estou compartilhando? Sim, aparece. Tá certo. Então, bom dia, pessoal. Obrigado pelas palavras, João. Bom, eu sou o Fábio Capella. Para quem não me conhece, eu sou analista de sistemas aqui da Procergs. Atuo com os documentos fiscais eletrônicos desde 2008 e sou um dos responsáveis aqui pelo ambiente de autorização da Cefaz Virtual Rio Grande do Sul, certo? E então eu vou fazer uma pequena apresentação. A ideia é a gente dar início a esse processo e a esse projeto. Não tem todas as coisas que nós estamos vislumbrando aqui não estão prontas. Na verdade, é como o João comentou, é um projeto que nós estamos desenhando e desenvolvendo à medida que a gente consegue dar os próximos passos dentro da ideia da reforma tributária. E com o tempo que nos sobra também, porque não são poucas as reuniões e não são poucos os trabalhos que têm que ser desenvolvidos agora para a reforma, mas aqui a ideia é o início. É o início de um projeto que pode alcançar, no sentido da conformidade, uma ferramenta bastante útil para todos vocês. E para nós também. Começou! Oi? Eita! Tá certo. Vamos avançar, então. Começou. Vamos lá. Aqui a ideia é a seguinte. Bom, primeiro assim, fazendo um resgate, né, da dificuldade que nós temos hoje com os modelos de autorização, de geração de documento fiscal eletrônico no universo do ICMS, né? Então a gente percebe que nós temos um regramento bastante diverso entre as legislações estaduais, entre as unidades federadas, tem os regimes especiais, tudo fica amparado em ajuste CNF, que reflete num manual, que depois é modificado diversas vezes em notas técnicas. Muitas vezes notas técnicas que são concomitantes, paralelas, se sobrescreve, se sobrepõe, e essa dificuldade a gente, na verdade, muitas vezes é forçada pelo próprio ambiente de negócio, pelo pedido das empresas, pelo pedido das agências reguladoras e pela própria legislação que vai evoluindo. A parte de estrutura de um documento fiscal eletrônico hoje já está garantida através dos esquemas. Então, assim, quando você cria um campo, quando você cria uma estrutura nova, um documento novo, o esquema do documento, o XML, garante essa parte da conformidade. Mas tem toda a outra parte que você tem ela baseada em regras de validação. Regras que não são poucas, nós temos documentos com mais de 300 regras de validação. E o foco das regras, infelizmente, são as rejeições, né? O foco da regra é rejeitar, por isso que elas são criadas. Elas tentam impedir que entre algum dado contaminado, algum dado equivocado, que isso vá, de certa forma, depois gerar um transtorno. Mas todo o foco é na rejeição. E aí a conformidade ela fica dificultada não só por este cenário, como também porque ela está muito vinculada a produto e às especificidades dos produtos. E aí você tem que encontrar uma maneira de identificar produto para conseguir identificar tributação. E a gente sabe que o universo de produtos e o universo de possibilidades se torna praticamente inviável você ter um processo que facilite. Então a gente deixa, a empresa emite, se nós identificarmos algo que fere uma regra, a gente rejeita, e assim a gente vai levando. Só que agora
nós temos uma mudança aí de paradigmas com a reforma tributária, né? Nós temos um processo que visa ou almeja, né, a unificação e padronização das legislações, padronização de alíquotas, né, uniformização de alíquotas, tributação no destino, e aqui essa fala que o João trouxe, que nós copiamos e colamos, né, lá da NF3E e da NFCOM, que é o conceito de uma tabela de classificação. Para a NF3E e a NFCOM, isso faz as vezes do código do produto, que é a tabela de SECLES da NF3E, a SECLES da NFCOM, e que nós já praticamos nesses dois documentos, que o serviço, o item declarado na nota, estivesse vinculado a um código gerido pelo fisco, e esse código com indicadores vinculados diretamente às regras de validação. Quando nós começamos a trabalhar na reforma tributária, nós percebemos que isso poderia ser trazido de uma forma muito mais abrangente para a classificação tributária. E aí nós iniciamos um trabalho de construção dessa tabela, chamada de SECLES, e a criação de indicadores nesta tabela, que a gente pudesse, primeiro, a tabela vincular aos dispositivos legais e os indicadores vincular às regras de validação. Então, essa é a ideia. Essa tabela ela busca isso, uma vinculação direta com a legislação e a possibilidade de você configurar as regras de validação com base nesses códigos dessa tabela. Com isso, a gente consegue, pelo menos, iniciar um processo que nos permita inferir conformidade e padronizar comportamento nos sistemas. Então, assim, esse entendimento de que a gente consiga uniformizar as regras de validação vinculados a uma tabela que é pública, que todo mundo tem acesso, que estão claros quais os indicadores que vão ser aplicados e quais regras de validação serão aplicadas conforme o código que vocês utilizarem, nos permite gerar algumas ferramentas para auxiliá-los na construção desses documentos, na geração desses documentos e numa prévia validação antes de que isso entre na produção de vocês e comece a enviar em massa e eventualmente receber as rejeições ou gerar alguma situação de inconformidade. E uma outra grande sacada é que, como ela é uma tabela, ela é flexível. Então, assim, ela acompanha a legislação e acompanha as necessidades que nós identificarmos. Então, se criarem novos códigos de tributação ou forem necessários novos indicadores, novos atributos, ela se molda automaticamente e isso acontece de forma dinâmica. Então, você não tem essa coisa de precisar publicar um esquema novo ou precisar criar todo um conjunto de regras de validação nova. Muitas vezes você só precisa ter um registro novo nessa tabela, ligar os flags necessários e pronto, você tem uma classificação nova que atende uma gama de outras operações e situações. Então, esse é o espírito que nós buscamos aqui com essa tabela de classificação ao iniciarmos os trabalhos da reforma tributária lá no ano passado. E o que são esses indicadores que nós falamos? São atributos que podem ficar concentrados num agrupador, que nós estamos chamando de CST, ou diretamente no código de classificação tributária, que é o SECLES-TRIB, né? E esses indicadores, eles basicamente dizem o seguinte: ou eles obrigam o preenchimento de um grupo de informações dentro do documento fiscal, ou eles proíbem o preenchimento de um grupo de informações no documento fiscal. Assim, você não informa, por exemplo, uma situação não prevista, não permitida na legislação. Um exemplo, você tem um classificador de diferimento e um classificador de redução de alíquota. Você não poderia informar, por exemplo, um diferimento e no mesmo documento fiscal você informar o grupo de redução de alíquota. Eles são situações que não são compatíveis na legislação. Então, aqui você tem essas regras bem definidas, né? E isso, obviamente, se você mandar, vai rejeitar, mas pelo menos você tem onde observar isso, nessa tabela ela é publicada, e perceber o que está sendo feito errado. E a relação é direta com as regras que estão nas notas técnicas que nós divulgamos. Foram lançadas todas as notas técnicas dos documentos aqui do INCAT, né? Então, já tem nota técnica para conhecimento de transporte, bilhete de passagem, energia elétrica, telecom, nota de produtos, né, da NFE e nota do consumidor, NFCE. Todos esses documentos
foram produzidas notas técnicas em que o conjunto de regras principais da reforma tributária são as mesmas. E como é que a gente conseguiu fazer isso? Porque nós criamos dentro do esquema um arquivo que nós chamamos de DFE, tipos básicos, e esse arquivo é comum para todos os documentos. Então, assim, a gente também resolve um problema que era frequente de, a nota eletrônica, tal tag chama tal nome. É correspondente a essa tag lá no bilhete de passagem é outra coisa. Para as empresas que atuam em segmentos distintos, isso pouco importa, mas, por exemplo, para prestadores de serviço de TI, fornecedores de software, integradores, essas diferenças atrapalham. Você poderia fazer um programa, um código mais genérico, você tem que estar fazendo código específico para cada documento. Então, dentro da reforma tributária, pelo menos para aquele grupo de informações que é novo da reforma, nós criamos um arquivo padronizado que todos os documentos eletrônicos importam aquele arquivo. Nós chamamos isso, apelidamos de template da reforma tributária. Então, todos vão poder utilizar a mesma estrutura no XML. E como todos têm a mesma estrutura, conceber as regras muito parecidas ou praticamente iguais, a gente foi facilitado no lançamento dessas notas técnicas. Tem uma mão levantada. Não sei se a gente já abre agora para questões, Álvaro, João. Ou... Capela. Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Jairo aqui, GP da Reforma Tributária na Ipiranga, parte de TI, tá bom? Eu queria saber o seguinte, você falou de normalização de documentos. Eu queria um pouco mais adiante. Normalização de layouts, nota fiscal de serviço, né, layout único que muitas prefeituras, né, já aderiram ao layout único e algumas, né, dentre elas São Paulo, já falou que por enquanto vão usar o layout próprio deles. A gente sabe que no mercado tem muita mensageria, né? Por exemplo, a gente trabalha aqui com a NDD, né? Na Oi a gente trabalhava com a NeoGrid e eles prometem um layout normalizador, ou seja, a gente como cliente, né, vamos dizer Ipiranga, Procegs, manda no layout deles, um layout consolidador, e eles se preocupam em fazer... Rapidamente, assim, eu acho que faltou a gente também especificar aqui que essas soluções que a gente está apresentando, que pretende apresentar e pretende compartilhar com vocês, elas se referem aos documentos fiscais que o ENCAT coordena, não a nota João, está fiscal de bem baixa a serviço. sua fala. Está muito baixo. Está muito baixo? Está melhorando? Melhorou? Pouco. Melhorou? Pouco? Pouco. Eu escuto bem. Entendeu? Assim, a nota fiscal Também de escuto serviço bem. não é o objetivo desse nosso encontro. A gente pode até chegar lá mais à frente. Talvez tenha sido isso. Acho que a sua angústia é em relação aos documentos fiscais de serviço. Não é angústia, é só uma dúvida, mas né? beleza, João, obrigado. Eu acho que o Jairo queria chegar na seguinte questão. Se eu entendi bem, prestadores de serviço de TI estão propondo uma ideia em que vocês mandem para a mensageria um arquivo padronizado e eles produzam o XML. É a ideia da nota fiscal fácil, viu, João? Só que ele deu como exemplo a nota de serviço, mas eles estão com uma ideia... Então, perdão, Jairo, perdão. Pode concluir. Eu acho que assim, isso é uma iniciativa válida. A gente, inclusive, como é que é? Nós somos pioneiros nisso com a nota fiscal fácil, em que o aplicativo, até eu comento ele adiante, o aplicativo da nota fiscal fácil é isso. O aplicativo ele gera um pedido de emissão para o nosso ambiente aqui no back-end, e esse pedido de emissão só tem dados comerciais. E o aplicativo gera ou um conhecimento de transporte, ou uma nota fiscal eletrônica, ou um manifesto de carga, ou uma nota de consumidor. Então, assim, essa ideia a gente já teve já tem esse sucesso aí com a nota fiscal fácil. Interessante que as integradoras estão com uma ideia semelhante, porque é um caminho bem interessante, viu? Você manda dados comerciais e o seu fornecedor de software gera o XML lá conforme. E aqui, esse processo aqui vai auxiliar a eles montar o documento XML correto. Eu vou chegar logo adiante. Então é uma iniciativa interessante essa. Também é um caminho, né, Capela? Assim, a gente vai apresentar um caminho interessantíssimo, né?
essa integração que a gente pretende mesmo, né? Algumas prospecções e ideias das empresas que a gente possa incorporar, mas a gente tem assim um caminho aqui que a gente está querendo apresentar. E talvez seja uma mescla disso, né? Um conjunto disso tudo que seja o ideal mesmo mais para frente. Legal, bacana. Obrigado, Elizabeth? Capela. Obrigado, João. Elizabeth, está com a mão levantada? Bom dia. Não, eu só ia complementar que o comitê gestor já fez uma pré-apresentação, tá? Da parte da nota fiscal de serviço. Eu coloquei o link ali embaixo para quem já quiser avaliar o que o comitê gestor da nota fiscal de serviço nacional está projetando e fazendo, inclusive a utilização desse bloco de dados do IBS e CBS. Então, eu coloquei o link ali para quem quiser acompanhar. Obrigado, Beth. Deixa eu fazer só o esclarecimento bem rapidinho, assim, a nota fiscal de serviço, ela é gerenciada pelo comitê gestor da nota fiscal de serviço, operacionalizada pelos municípios e a Receita Federal do Brasil. As notas de mercadorias e serviços alcançadas pelo ICMS são geridas pelos estados e operacionalizadas pelo INCAT. A modelagem de emissão da nota fiscal de serviços é diferente da modelagem da nota fiscal de mercadorias pela sua própria natureza. A nota fiscal de serviço não transfere crédito. Então, na verdade, o contribuinte informa um conjunto de informações e a aplicação que efetivamente gera o arquivo final e faz os devidos lançamentos. Dentro de uma sistemática de um imposto como o IVA, onde nós teremos créditos para todos os processos possíveis em relação à liquidação dos débitos dos contribuintes, o lançamento feito pelo contribuinte passou a ser declaratório no próprio documento fiscal. Então, o que a gente enxerga como um princípio do lançamento é que este seja feito pelo contribuinte, porque ali está sendo feita uma declaração de lançamento do imposto que já vale como confissão de dívida. Nós temos esse conceito da nota fiscal fácil, que tem essa inteligência, mas a gente aplica hoje para contribuinte de pequeno porte, como o MEI, como transportador autônomo de cargas, mas dentro do conceito da tributação, do IVA, com todo esse conceito da não cumulatividade, esse é um processo que nós precisaremos ampliar as discussões para que a gente possa chegar no mesmo resultado, ok? Só dando esse rápido esclarecimento e voltando aí à fala do colega Capela. Certo. Bom, voltando aqui a essa questão dos atributos e parâmetros dessas tabelas de SECLES e SECLES-TRIB, a gente percebe que a gente criou atributos tanto num agrupador, que a gente chamou de CST, ele agrupa vários SECLES-TRIBs, como alguns indicadores são diretos na tabela de SECLES-TRIB. Então, isso tem que ser observado ao olhar para as tabelas. Como eu comentei, eles exigem ou vedam preenchimento de campos e grupos, certo? Tem um link direto com as notas técnicas. Se você lê a nota técnica, você consegue enxergar claramente aquele indicador na tabela, está obrigando a preencher determinada informação. Alguns exemplos, né? Se exige tributação, se ele exige a redução de alíquota, se exige diferimento, se ele permite solicitar crédito presumido, se ele é um indicador que obriga o preenchimento do grupo da tributação monofásica, tudo isso aí nós conseguimos mapear como regras de validação associadas a esses indicadores das tabelas. Então, isso facilita bastante a construção de sistema. Aqui um print de uma nota técnica, assim, esse comentário que eu fiz, né? Você consegue ver na redação das regras, né? Por exemplo, se o CST informado possuir indicador que exige preenchimento do grupo de informações específicas do IBS-CBS, este deve estar informado lá no XML. Então, se você tem esse indicador na tabela, você sabe quais são os CSTs, quais são os SECLES que você usa e que vai lhe obrigar, na hora de montar o XML, o preenchimento de determinado grupo. A mesma coisa para redução de alíquota, para diferimento, todos eles têm algum tipo de configuração. E isso é dinâmico. Isso é sensacional, porque assim, se muda o entendimento de determinado CST ou SECLES-TRIB, basta a gente alterar a tabela
no banco de dados e reflete automaticamente para todo o ambiente de autorização, reflete no portal onde vocês vão estar visualizando a regra e todo mundo consegue perceber o que foi alterado. Então, não fica dependente de carregar um monte de manual, um monte de nota técnica, um monte de texto e ficar juntando todos eles para entender o que aconteceu. Basta você olhar a versão da tabela que tá no portal, né? Então, o que é? Isso aqui está na descrição do link da reunião, certo? O que é esse projeto da conformidade fácil, né? É uma iniciativa do INCAT, né, apoiada aqui pela Procerx, pela Cefaz Rio Grande do Sul, que contrata diretamente a Procerx, para fornecer mecanismos que ajudem as empresas emitentes de documento fiscal eletrônico e provedores de serviço para que consigam ter um auxílio na hora de testar suas aplicações, de montar o XML, de validar se o XML está dentro do que está sendo esperado para ser autorizado, né? E possivelmente, aí isso aqui é o início, né? Que tem aquela brincadeira do o início de um sonho, como terminou, né? Aqui é o início de um sonho. Né? Nós estamos aqui buscando um processo de efetiva simplificação na emissão de documento fiscal eletrônico, que a gente pretende alcançar. Né? E o histórico da iniciativa, né? O que foi nossa inspiração assim, para buscar esse tipo de solução? Como eu comentei anteriormente, que eu trouxe a ideia do projeto da Nota Fiscal Fácil. Não sei se alguns de vocês conhecem ou tiveram contato, mas é uma ferramenta que nós disponibilizamos para contribuintes de pequeno porte, sobretudo produtores rurais, transportador autônomo de carga, emitentes do MEI, do Simples Nacional, e que ele tem dentro dele um motor de conformidade, um motor de regras. Isso dentro do manicômio do CMS ainda, o que é mais complexo. E esse nosso motor de conformidade, é como eu comentei, o usuário ele faz um pedido de emissão, dados comerciais, e com base nas regras nós montamos e geramos o XML e autorizamos o documento fiscal eletrônico dentro de todo nosso ecossistema. Isso de forma automática. O usuário não precisa ver nada de tributação, ele não precisa saber CFOP, não precisa saber CST, não precisa saber nada. Tudo é gerado pelo aplicativo. E com esta ideia, né, associados a essa evolução da tabela CECLES no IBS, é que nós começamos a dar alguns passos para montar essa ideia do conformidade fácil. Né? O que é uma visão de futuro que a gente chama de plataforma de emissão simplificada? Né? Nós temos nós podemos, assim, através de um modelo incremental e evolutivo, que ele vai acrescentando novas funcionalidades, acrescentando novos componentes, a gente consiga garantir a conformidade no processo de autorização e de certa forma, até prover no futuro, está sendo gravado, no futuro, um componente que vocês possam, inclusive, colocar dentro da aplicação de vocês e que monte essa parte do XML já com uma garantia de que aquilo vai autorizar e vai passar no web service de autorização do documento fiscal eletrônico. Então, isso é aonde nós queremos chegar, é a nossa visão de futuro, que a gente chama de plataforma de emissão simplificada. Né? E quais são os primeiros passos? Bom, para começar um sonho, a gente tem que começar com alguma coisa, né? Então, a primeira ideia, até já vi que saiu uma notícia ontem, mas nós publicamos no portal os documentos fiscais eletrônicos de forma gráfica, visual e fácil de identificar essas tabelas de CST, CECLES-TRIB e tabela de códigos de crédito presumido da reforma tributária. E essa tabela, vocês podem ter certeza, se vocês entrarem um dia depois, daqui 2 dias, ela vai ter um CECLES novo, vai ter um indicador novo, ela está evoluindo, ela está em construção. Mas o bacana é que essa tabela que nós publicamos no portal, aí que está o grande segredinho, ela é a mesma tabela do banco de dados que eu uso na validação, no ambiente da Cefaz Virtual Rio Grande do Sul. Então, se tem um flag marcado ali, é o mesmo que o meu autorizador, que o meu sistema de autorizador está olhando. Não tem nem como dizer que informei errado ou o ambiente está diferente do que está na tabela, porque é absolutamente a mesma tabela. É a tabela do banco de dados que vocês estão visualizando na internet com uma carinha bem bonitinha, vou mostrar para vocês em seguida. Essa tabela é justamente a que o meu sistema que autoriza ou rejeita documento está olhando. Então, esse link direto facilita muito. Eu não estou mostrando um Excel, que, putz, o Excel ficou desatualizado, ou alguém esqueceu de atualizar. Não, é o que o sistema está usando.
E aí vocês já têm isso à disposição de vocês agora, está no portal. Depois eu vou acessar aqui e vou mostrar para vocês, né? E ali tem todas as flags. Essas flags que estão ligadas às regras de validação da nota técnica, né? Então tem essa paridade entre o que está no ambiente de autorização e o que está sendo mostrado no portal é absolutamente a mesma coisa, né? E em breve, bem em breve, isso sim, isso é logo, tipo, semana que vem, na outra, nós vamos colocar um campinho dentro dessas transações lá do portal, que você cola ali o XML do grupo do IBS, ou pode colar só o pedacinho do grupo do IBS e CBS, ou pode tacar um documento inteiro, tipo um conhecimento de transporte, ou uma nota de energia elétrica, você coloca o documento inteiro ali, e a gente já vai validar, mostrar para você qual rejeição ela seria ferida no caso de um erro, ou se ele passaria ok. Então ali você já vai poder testar o XML da reforma tributária no nosso portal. Então esses são os primeiros passos, são as primeiras funcionalidades dentro desse projeto que almejam mais do que isso, obviamente. O Maxwell está com a mão levantada. Isso. Bom dia, Capela. Parabéns aí. Eu que fiz um Obrigado. post lá ontem lá e, de fato, assim, cara, traz luz a muitas coisas que a gente estava tentando compreender. Mas você falou um ponto aqui que me trouxe uma reflexão agora que você falou o seguinte, a tabela publicada é a mesma da base de dados da Cefaz Rio Grande do Sul, que é um dos ambientes autorizadores. A gente tem um problema... Que autoriza em média 25 estados, né? Não, perfeito. Entre perfeito. 22, 25. Não, tá ótimo. Eu gostaria que autorizasse todos. Não, o objetivo é esse. Não, então, porque assim... Não, perfeito. se não for em todas, não faz sentido, né? Que Capela opera no Rio Grande do Sul, mas isso será aplicado nos sistemas autorizadores das diferentes secretarias de Fazenda, até que a gente tenha o autorizador centralizado e único do documento, com o avanço da reforma tributária, ok? Eu sei onde o Maxwell quer chegar. Na verdade, Maxwell, assim, essa tabela postada no portal serve também para os colegas das outras unidades federadas, não só para as empresas, né? Então, assim, espera-se, obviamente, que os outros autorizadores utilizem essa mesma tabela. Mas não parando por aí, eu também forneci para todos os demais autorizadores o mesmo código-fonte de validação das regras aqui que nós estamos usando na Cefaz Virtual, né? Então, a ideia é justamente que tenha uma padronização entre autorizadores. Posso te jurar que isso vai acontecer? Não consigo, eu só consigo falar do código que eu programo, né? Mas é um bom início, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. De fato, já tivemos uma evolução, mas vamos torcer aqui para que todos sejam entusiasmados com isso aí, para a gente ter uma regra única aí de ambiente nacional e a gente vencer essas particularidades que nós temos de ambientes com regras ativas diferentes. Mas parabéns, vamos seguir. Obrigado. Esse é o início do caminho, né, Maxwell? É exatamente isso que a gente quer disseminar, não só para as autorizadoras, né, mas também para as empresas, né? Então, João, rapidinho. Início do caminho. Esse foco, né? Início do caminho. Bom, já tem mais de 10 anos. Godoy, que é um autorizador, vai se manifestar aí, olha só. Não, fala aí, Godoy. Quero falar que muito bem colocada a fala do Álvaro aí, né, que falou que no momento futuro, né, a gente vai unificar, e com a reforma tributária esse é um caminho que não tem volta, né, é o caminho que todos temos que seguir, os autorizadores e todos mais. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que essa ferramenta do Capela, ela não fica restrita só para os estados que vão usar a Cefaz Virtual. Hoje nós temos lá na Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul também, validador de XML, que você valida as regras da 55, da 65 ali, e aquilo ali vale para todas as UFs. Então, assim, eu quero dizer para vocês que essa ferramenta que o Capela está colocando agora pode ser usada para todas as UFs, não é só restrito aí aos documentos que são autorizados na Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, tá? Então, a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul autoriza a maioria dos documentos, a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, aí o Capela está disponibilizando essa ferramenta para validar, mas essa validação que é feita lá, ela vale também para as outras UFs, tá? Então, os contribuintes de todo o Brasil aí, todo mundo que mexe com documento fiscal eletrônico, pode usar essa ferramenta, tá bom? Perfeito, Godoy. Certo? Avançando aqui,
O que é o roadmap que nós estamos enxergando, tá? Porque é só até onde enxerga, depois dali adiante pode vir mais coisas, mas até onde a gente enxerga, né? Esse roadmap dessa conformidade fácil. O primeiro passo foi dado, nós divulgamos as tabelas com os indicadores no portal. E, como eu falei, muito em breve teremos um campinho ali para vocês testarem, brincarem mesmo, sabe? Joga um XML ali com bobagem da reforma, vai tomar uma rejeição, modifica, tenta alterar alguma coisa, tenta chegar usando aqueles indicadores, você vai receber a regra, a rejeição que está programado na nota técnica, tá? Outro passo importante, eu pretendo antecipar aqui na Cefaz Virtual Rio Grande do Sul a entrada do ambiente de homologação de alguns documentos, tá? Conhecimento de transporte, bilhete de passagem, NF3E e NFCOM. A data da nota técnica para homologação é até 28 de julho, mas eu vou colocar bem antes. Tipo, daqui poucos dias, já vou disponibilizar isso no ambiente. Lembrando, né, isso é importante sempre esclarecer, que só vai cair nas rejeições da reforma tributária se você alimentar os campos da reforma tributária. Senão é como se você estivesse autorizando a versão que você tinha antes. Quando você preenche os campos da reforma, aí você cai nas validações da reforma. Então você vai poder testar no portal, no ambiente, manda um web service, vê que vai dar a mesma rejeição, tem que dar a mesma rejeição, porque o componente é o mesmo. Então você vai conseguir fazer algumas simulações. Aí o que vem depois disso? Esse demora um pouquinho mais, que dá mais trabalho. A gente construiu uma transação no portal e você tenha uma interface gráfica e você vai alimentando. Eu vou mostrar um protótipo disso, tá? Você vai alimentando as informações e ele vai montando o XML para você. Aí não é você jogar o seu XML, a gente gera o XML e você valida. Você pode até bagunçar esse XML para provocar a rejeição, mas a gente vai dar um instrumento que ele vai montar o XML para você daquele grupo da tributação da reforma tributária. Esse que é validado dentro da nota técnica. Né? Então, assim, já é um outro brinquedo, outro dispositivo que ajuda nesse processo de adesão, aderência às notas técnicas. E então você vai conseguir gerar esse XML e rodar as validações em cima dele, né? E quem sabe, aí sim, já é na linha aonde queremos chegar, a gente no futuro obter um componente, disponibilizar um componente, uma API, um serviço que você mande parâmetros e nós vamos devolver para vocês o grupo da tributação já preenchido. Aí sim nós estamos chegando num processo de conformidade bem mais evoluído e avançado, mas a gente enxerga que ele é plenamente possível, só basicamente depende de tempo, porque a gente está envolvido em tudo que é reunião, tudo que é discussão e tem mais as coisas que têm que ser desenvolvidas, mas uma vez que a gente consiga um foco maior nesse dispositivo, oferecer de forma gratuita, isso já é importante, um mecanismo que você passe parâmetros e ele devolva o XML que você vai colocar. Então, isso pode ser usado, por exemplo, você deu o exemplo da NDD, da NeoGrid, pode ser usado nessa ferramenta nesse processo que eles estão pensando em implementar para vocês. Vocês mandam dados comerciais para eles, eles montam o XML, a tributação, eles vêm, consomem um serviço nosso, obtêm o grupo de tributação, e você já ganha um carimbo de conformidade naquele documento fiscal. Esse é o sonho, tá? A gente tem alguns passos para chegar até ele, mas o início foi startado aqui com essa nossa apresentação hoje. Certo? Aqui a transação que eu comentei no portal, eu vou acessá-la ao vivo, tá? Não vou deixar só no PowerPoint. Eu uso o PowerPoint, mas eu gosto de mostrar funcionando. Então, aqui tá o primeiro entregável, digamos, a primeira entrega desse grande projeto, né? Que é a divulgação, publicação dessa tabela. Aqui um protótipo dessa ideia que eu comentei com vocês. Isso aqui eu fiz num domingo entediado em casa, tá? Então, assim, é um programinha, por enquanto, mas isso vai virar uma transação web. Mas aqui eu usei porque pensem assim comigo, eu sou desenvolvedor da reforma tributária aqui do ambiente de autorização da Cefaz Virtual, certo? Eu tinha a tabela C-Class, eu tinha os indicadores e eu tenho 4 notas técnicas para fazer: CTE, BPE, NF3E, NFCOM, que são os documentos que eu sou o responsável. Eu precisava testar, né? Porque se eu vou desenvolver as validações, eu tenho que conseguir testar. Então, eu desenvolvi essa ferramentinha aqui e foi o embrião de toda essa ideia de nós levarmos para dentro do portal esse mesmo mecanismo. Ou seja, eu montei um gerador
do grupo do IBS, CBS, que é o grupo da tributação da reforma, montei um gerador desse XML que chama um componente meu, que é o que valida, que é o que autoriza ou rejeita. Então aqui eu consigo testar tudo. Todas as hipóteses e possibilidades eu consigo testar com esse carinha aqui. E essa ideia é levá-lo para o portal, claro, com uma aparência, né, muito mais sofisticada para uma apresentação web. Aqui foi uma aplicação para rodar na minha máquina, né? E também componentes de código, que são os códigos das validações que rodam dentro desse processo. Então, assim, até não tem problema nenhum da gente publicar, deixar aberto esse código. Ele é em .NET, sinto muito quem não gosta, mas ele é em .NET, ele é em VBNet, porque o cara aqui sabe programar em VBNet, mas quem quiser converte para C#, converte para Java, converte para Python, faz, mas conhece a lógica que está sendo aplicada. Então, isso aqui não tem problema nenhum da gente divulgar, de publicar no portal. Vocês têm acesso a um código-fonte que o cara está usando para validar. E daqui a pouco, não é proibido que isso aconteça, vocês encontram um bug. Olha aqui, ó, o Capela programou um if aqui que não tem nada a ver, tá errado. Bom, legal, reportem, a gente corrige, né? Então, é um trabalho, como o Álvaro gosta de ver, muito colaborativo, de muita proximidade entre o nosso trabalho e o trabalho de vocês, porque, no fim, todos queremos a mesma coisa, né? Eu quero que o ambiente fique de pé, funcionando, autorizando, mais autorizando do que rejeitando, porque rejeição é um abacaxi para mim, e vocês, a mesma coisa, vocês querem conformidade, né? Vocês querem poder trabalhar com uma certa tranquilidade também em relação à conformidade. Então é isso, do ponto de vista de PowerPoint, né? Assim, já abro para questões diversas, mas só para mostrar para vocês aqui o que nós temos, vamos para a tabela. Bom, aqui tem a nota técnica, né? Hoje das notas técnicas, todos já tiveram acesso, está publicado no portal. Você tem todas as regras de validação aqui. Você tem aqui os campos do IBS e CBS, definidos aqui, ó, os grupos de informação que nós criamos. Se você olhar aqui, você tem o layout, deixa eu pegar aqui. Ó, eu gosto de usar muito essa ferramenta, que ela é visual e ela deixa a gente navegar com bastante facilidade dentro do esquema. Isso aqui é o grupo do IBS-CBS, né? O grupo da tributação. Eu peguei do CTE aqui, mas ele é igual para todos, certo? A única diferença é que na NFE tem uma perninha a mais nessa choice aqui, que é da monofasia. Mas da grande maioria dos documentos é igual. Você tem o CST, aquele cara que eu comentei, você tem o CClassTrib, e você tem os diversos grupos a serem preenchidos. IBS de competência dos estados, dos municípios, CBS, grupo da tributação regular, grupo do crédito presumido, da CBS, do IBS, um grupo para detalhar compras governamentais, e dentro deles vocês têm outros grupos. Você tem a alíquota, você tem o diferimento, você tem o cashback, você tem redução de alíquota. Então, as regras de validação e a tabela de C-Class vão dizendo assim, ó, este grupo para determinado C-Class tem que estar informado. Ou este, né? Ou não pode informar este grupo para determinado C-Class. Então, todas essas validações, elas ficam mais claras quando você vem aqui para a tabela, vamos para o portal. Eu já dou a palavra para as mãozinhas levantadas, tá? Eu vi que tem algumas, mas eu preciso abrir um navegador aqui. Tem que ser esse cara aqui, peraí. Ó, vou arrastar para cá. Tá aqui, esse é o portal da Cefaz Virtual Rio Grande do Sul, né? Você tem aqui tabela da classificação tributária, e aqui você tem aquela ideia, né? Você tem aquela ideia de fazer um drill, que a gente chama, né? A gente vai expandindo e vai vendo, esse aqui é o nosso CST, que é o agregador. Quando você faz um paralelo ao esquema, você encontra ele aqui, ó. Tá aqui o CST, tá aqui o CClassTrib. Então, você vai para a tabela, você tem aqui, o cara informou o CST 000. Bom, ele exige que informe o grupo de tributação e ele será aceito nesses documentos fiscais. Todos eles, na verdade. Aí você tem aqui outros indicadores que estão desligados para ele. Aí, bom, para esse CST, você pode informar esses CClassTribs aqui. E aqui você tem quais os indicadores desses CClassTribs são permitidos ou são negados.
Você pode expandir, você vai enxergar todo o texto completo do CST, você vai perceber se tem algum tipo de redução de alíquota, tanto para IBS quanto para CBS. Então, você vai expandindo os grupos. E aqui, ó, é legal que você vê para quais documentos se aplica. Por exemplo, esse aqui só se aplica à nota de serviço. O isenção, esse 400, ele vai ser aceito na nota de serviço e no bilhete de passagem para transporte metropolitano. Ou seja, se você colocar o 400 em outro documento fiscal eletrônico, vai rejeitar. Vai rejeitar. Por quê? Porque ele não é aceito nos outros. Então, aqui você consegue enxergar claramente como funciona e como vai funcionar o ambiente de autorização dos documentos fiscais eletrônicos. Isso aqui, como eu falei, tá? Tem uma paridade com isso tem paridade com a tabela que está sendo usada pelo sistema de autorização. Então, se eu chegar agora no banco de dados, pensem assim, se eu chegar no meu banco de dados e disser assim, ó, que essa exploração de via aqui, 002, vai passar a ter redução de CBS, eu altero no banco de dados, automaticamente o ambiente de autorização se adapta e essa tabela aqui vai mostrar para vocês. Tudo junto, num clique só. Então, não tem mais aquela questão de ter uma discrepância entre o que está sendo usado no sistema e o que está sendo efetivamente apresentado para vocês. E aqui, eu vou mostrar o programinha aquele que eu falei que eu fiz no final de semana, que eu estava entediado. Vamos ver ele aqui. É o código dele. Vamos botar ele para rodar. Pode ter Agora, bug, então, tá? depois do feriado, né, Capela? Então, como é que você vai produzir, hein? Não, nesse eu vou descansar. Nesse eu prometo que vou descansar. Então, vamos lá. Aqui, ó, você consegue brincar, ó. Eu criei algumas abas, né? Aqui aquelas tabelas, ó, estão aqui também, como para o cara poder ver, né? Então aqui, ó, qual os flags que estão ligados, né? Tem os truezinho aqui, ó, esses true aqui. Como eu falei, isso aqui não foi feito para apresentar na web, mas vai ser transformado para isso. Então tem todos os flags aqui, quais documentos ele aceita. Você tem a tabela de C-Class Trib, toda ela aqui. A tabela de crédito presumido também está aqui. Então aqui você vai brincando com esses campos aqui que estão na tela, né? Por exemplo, vou chegar aqui, ó, exatamente como está, sem mexer em nada, com uma base de cálculo de R$1.000, com CST 0 e C-Class Trib 001, eu vou gerar o grupo de tributação. Ó, pronto. Ele gerou aqui o XML. Eu vou validar e ele validou. Seria autorizado com sucesso. Vamos fazer alguma bobagem qualquer aqui. Vou mudar o valor do IBS para R$10. Vou mudar aqui o XML e ele vai dizer, opa, rejeição, valor do IBS da UF difere do calculado. Tá, tudo bem, isso aí é fácil, você só fez um cálculo. Vamos fazer o seguinte, o CST é 0. Vamos botar um C-Class da família do 200. Vamos gerar o XML, validar, classificação tributária incompatível com CST informado. Isso aqui está na nota técnica. Isso aqui está dentro da nota técnica. Vamos colocar aqui, vamos ver aqui que é um CST de diferimento, é 500. Vou botar o CST de diferimento que é 500, e 10, se eu não me engano. Vamos botar um C-Class do 510. Vamos gerar aqui o XML e vamos validar. CST informado obriga a informação do diferimento. Por quê? Porque eu usei um CST, que é o 510, aqui, ó, que diz o seguinte, ele exige tributação e, ó, ele tem um true aqui, ele exige diferimento. Mostra Então, lá naquela tabelinha, Capela, para o pessoal ver, naquela que você publicou lá no portal, que vai ficar bem legal. Tá. Aí... Vamos pegar aqui. Vamos aqui, ó, no 510, ó, ele exige tributação e aqui, ó, diferimento, ó, ele exige diferimento. E ele é aplicável para esses documentos aqui, NFCE, NF3E, NFSE. Então, eu vi que ele está exigindo... ele está exigindo diferimento. Então, eu venho aqui na aba do IBS da UF, eu vi que o diferimento está não. Então, eu vou informar um diferimento, vou botar um sim aqui de diferimento, vou gerar o grupo de tributação e vou mandar validar. Opa, ele também obriga o diferimento municipal. Ah, legal. Então, eu vou vir aqui, vou botar um sim, vou gerar o XML, vou validar.
Ele obriga diferimento da CBS. Legal. Então vamos botar diferimento da CBS, vamos gerar e vamos validar. Autorizado com sucesso. Vocês viram que ele foi aumentando o meu XML aqui. Deixa eu pegar esse XML e vou mostrar na ferramenta e fica legal de vocês verem. O XML que ele gerou, esse aqui, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom. Ó, o XML que ele gerou foi esse aqui, ó. À medida que eu fui montando lá, ele foi aumentando o meu XML, botou o grupo de diferimento em todo mundo. Tá, mas vamos provocar um erro de cálculo, então. Vamos falar o seguinte, vamos falar que o percentual de diferimento da CBS, do IBS estadual é 1, e vamos gerar a tributação, vamos calcular. Opa, o valor do diferimento difere do calculado, então você tem que calcular o diferimento, né? Então, tu vê que ele vai fazendo todas as validações da nota técnica. Vamos pegar agora o seguinte, ó. Vou dizer que ele tem redução de alíquota de, sei lá, 5%. Ó, aumentou mais esse cara aqui, ó. Vou validar. SESTEM formato não permite redução de alíquota estadual. É agora a negação. Ele diz que não aceita. Então, essa é a ideia aqui, né? Eu transformar isso aqui depois numa transação na web, parecida com isso aqui, mais bonito, obviamente, né? Nessa pegada assim, bonitinha, e a gente conseguir dar uma ferramenta que vocês geram a tributação e validam ao mesmo tempo para ver se está de acordo. O próprio ambiente vai permitir vocês gerarem, vai permitir vocês bagunçar se vocês quiserem, vocês podem errar de propósito e provocar uma validação. Então, é isso, pessoal. Assim, inicialmente, Capela, temos uma lista aqui de gente com a mão levantada. Tá, agora deixa eu voltar para o Teams, porque eu estava olhando para a tela, né? Eu não estava olhando para... O que eu tinha para apresentar neste momento era isso, né? Agora está aberto aí para o grupo. Vamos lá, Capela. O primeiro é o Maxwell. Por favor, Maxwell. O Álvaro, dá só uma orientação aqui. A gente pode fazer quantas perguntas e é para focar aqui no que o Capela apresentou? Isso, é bom focar nisso para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possíveis, porque a gente deixou meia hora para ouvi-los e já são 9h58. Então, vamos procurar focar. Por favor, Maxwell. Tá. No Cefles Trib que vocês liberaram, a gente tem uns controles lá, né? Que é o crédito pelo DFE e o crédito presumido, né? Crédito pelo DFE e o crédito por evento, né? Deixa isso para depois, que você acabou não falando de crédito presumido, mas foi uma das tabelas publicadas. Isso não tem muito a ver com essa ferramenta aqui. Não, perfeito, né? É só isso. É porque foi também uma das publicações agora, mas perfeito. É porque, como ele falou de validação, acaba chegando também, né, na questão, né? Mas perfeito. É porque, assim, Maxwell, como eu disse, a reforma tributária está sendo implementada com avião em voo. Vocês estão acompanhando as discussões nas casas legislativas, vetos, e a gente está numa situação também de buscar se adequar e informá-los, né, também, para que a gente possa, vamos dizer assim, vencer essas dificuldades. Então, a gente já publicou essa tabela de crédito presumido e estamos ainda detalhando todos os tipos de eventos que estarão vinculados ao processo de crédito presumido. Então, isso é uma estratégia igual a esta aqui. Como estamos numa situação, volto a repetir, pessoal, excepcional, um prazo muito exíguo para o atendimento da legislação, estamos sendo forçados a ter estratégia de desenvolvimento de produtos que não são tradicionais. Temos que acelerar esse processo e compartilhar com vocês ainda o avião em voo, o avião ainda sem estar 100% montado, para que a gente possa construir juntos, ok? Não, parabéns, assim, é isso mesmo. Eu acho que quanto antes a gente tiver essa proximidade de vocês compartilharem a ideia e o curso está sendo tomado, também muda a nossa decisão aqui também. É sensacional. Tá bom. Então, o Capela, se tiver espaço depois no final, eu queria perguntar sobre esse grupo novo que surgiu da compra governamental e se caberia espaço da gente falar do grupo de tributação regular. Mas aí vamos deixar a fila seguir aí, que agradeço a oportunidade. Até assim, eu sei que
toda oportunidade é uma oportunidade, né? De tentar tirar alguma dúvida. Esses grupos, esse layout está sendo construído por várias pessoas, inclusive com muito maior conhecimento do que eu em relação à tributação. Não sei se a gente vai conseguir responder dúvidas específicas sobre. Não é o foco aqui, né, Não é o Capela? foco, entendeu? Assim, algum spoiler, alguma coisa rápida, a gente consegue dizer daquilo que a gente compreende, mas assim, não sei se é bem o tempo aqui vai ser possível a gente abrir para explicar o layout. Não é uma apresentação do layout da reforma. Não será, Capela, não será. Vamos lá, então. Emandes Muniz. Hernandes, bom dia a todos. Bom dia, Hernandes. E aí, bom dia, meu amigo. Capela, gostei muito, assim, a notícia é muito boa do que está sendo apresentado aí, esperamos. No caso nosso, do bilhete de passagem eletrônico, tem uma obrigatoriedade, dentro desse mesmo contexto aí, que é o detalhamento do IBS municipal. Né? Como as empresas de transporte trabalham com... Até então está como obrigatório esse campo lá para a gente, inclusive. E como elas... Será obrigatório. Então... Para todos, não é só para você. Para todos. Porque, porque agora a tributação ela é tripartite, né? Assim, você não tem só como declarar tributação para um ente. Você vai ter, eventualmente, alíquotas distintas para cada ente. Como você tem ali um espaço para a alíquota do IBS, da CBS, do IBS municipal e estadual, né? De forma segmentada no layout. Mas ele é devido a todos. Então você tem que declarar. Correto. Então é exatamente aí que eu queria chegar. Como somos obrigados a fazer essa declaração, e é tripartite, como você falou, a gente não tem acesso atualmente às alíquotas dos municípios, a parte que vai ser dentro da alíquota geral, o município. Vai ter algo muito maravilhoso, igual você fez aí, para a questão dos municípios? Com certeza. Vai. Na prática, assim, essa pergunta é excelente, tá? Bom, nós temos 2026 aí e 2027 com as alíquotas já definidas, certo? Ponto. 26, 27 já está definido pela legislação. É 0 para município, é 0,1 para IBS estadual e 0,9 para CBS. 2027, aí esse 0,1 divide entre estados e municípios. Fica 0,05 para estados, 0,5 para municípios e tem a CBS. Depois disso, então esses 2 anos são anos testes, anos de calibragem das alíquotas. Porque assim, veja bem, eu vou ser obrigado a validar isso. Então isso tem que ter no ambiente de autorização, certo? O que a gente está propondo aqui é que tudo que a gente valide no ambiente de autorização, a gente deixe claro para vocês no portal. Ou seja, eu vou ter que ter, de alguma forma, e eu já modelei no banco de dados isso, uma tabela para ter as alíquotas dos municípios e as alíquotas dos estados. A princípio é para ser tudo igual, mas eventualmente algum pode majorar ou fazer menor. Então eu vou ter todas as alíquotas dentro do sistema e óbvio que quando elas existirem vai ter aqui uma transação que vai demonstrar para vocês. Vai ser dessa forma, entendeu? Então assim, claro, por que não tem agora? Porque elas ainda serão calibradas ao longo de 26, 27. E ao longo desse período nós vamos colher essas alíquotas. Existe uma alíquota que vai ser a base, né? Que é a padrão. E a minha estratégia aqui é o seguinte: se o município não informar para a gente a alíquota diferenciada dele, ele está dentro da alíquota básica. Aí todos os municípios que tiver alguma coisa diferente da básica vai ter um registro nessa tabela e a gente vai dar publicidade dela aqui no portal. Não tem por que fazer isso agora, porque é fixo. Né? Tá 0 para o município, 0,1 e 0,9. 27 também vai estar fixo. Mas ao longo de 27, quando nós já conhecermos as alíquotas, de forma antecipada, a gente vai postar isso no portal na forma de uma transação tipo essa aqui, para vocês poderem consultar. Hernandes, só para lhe tranquilizar, na verdade, a plataforma do Comitê Gestor disponibilizará para as empresas todas as alíquotas dos municípios e estados referentes à parte do IBS e da CBS, do IBS municipal e estadual, e teremos também a alíquota
no que se refere à CBS, que é mais simples de ser informada, porque ela não vai variar de município em município. Então, esse é um dos aspectos mais estratégicos para que a gente possa fazer com que as empresas operem em conformidade, que é o objetivo dessa jornada, é disponibilizar de forma muito simples e totalmente transparente todas as alíquotas, sejam elas a padrão, sejam elas as de referências, para que as empresas possam fazer o lançamento das alíquotas nos diferentes documentos fiscais eletrônicos. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo que estamos trabalhando para a plataforma do Comitê Gestor disponibilizar essas informações via API, via esses processos de conformidades que estamos apresentando aqui, ok? Ok, obrigado Seria, então. seria Parabéns pela impossível, iniciativa. né, vocês saberem as alíquotas de 5.700 municípios. Não tem como, se não for um processo informatizado, ok? Mas vamos lá para a gente dar, então, andamento ao próximo. Tudo bem, Hernandes, aí? Tudo tranquilo Tudo bem, em tudo relação à tranquilo. sua pergunta? Então, Explicado. vamos lá. Então, a próxima é Rosângela Olá, Novaes. pessoal, bom dia. Eu não consigo ligar a câmera porque eu tô com problema aqui no meu notebook. Rosângela, me permita, assim, todo mundo que for fazer a pergunta, dizer que empresa trabalha, ok? Sim, eu trabalho na TIM, vi até que tem alguns colegas aqui conosco. E com relação eu tenho duas dúvidas, tá? A primeira ela é bem simples, que é com relação à planilha do portal da NFE. Acredito que com a divulgação da planilha oficial, ela se torna obsoleta, certo? Planilha não, né? Na verdade, essa base de dados do DFE. Assim, essa divulgação aqui de forma gráfica, visual, é uma forma de divulgar. Nós também tem no portal da NFA, também vai ter aqui o download do Excel, né? Que na real é esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, eu tenho ele aqui na minha tela. Ó, esse bichinho aqui, que eu achei mais fácil transformar ele numa aplicação web, né? Mas aqui tá todos os Sim. indicadores, ó. Aqui tem todos os indicadores que vocês viram lá, eles estão aqui em cima, ó. Né? Porque essa não está Então, publicada, Capela, vai ser publicada hoje. isso, a gente tem uma versão publicada anterior a essa, mais simples, Isso. e agora essa atualizada com os indicadores será publicada hoje. Então, também vai ter o Excel, tem uma pergunta no chat que eu respondi agora, também tem o Excel a ser disponibilizado. O que na prática, tem que só entender o seguinte, qual que sempre vai estar mais atualizada? Sempre essa aqui da consulta web, porque eu vou ali e altero na hora. Aí tem que sair a publicação do Excel, aí a gente monta uma publicação, prepara uma divulgação e lança o Excel normalmente o Excel vai com uma data de referência, mas a online é essa aqui que vocês estão vendo, né? Ah, bacana. Legal. A minha segunda dúvida é com relação à visão de vocês com relação aos parâmetros, né? Pensando até nessa combinação de dados referente a CST e C-Class TRIB, se vocês entendem que para as empresas, a nível de parâmetro, mais adequado é fazer a configuração a nível de SKU e cliente para a gente ser mais assertivo do ponto de vista de regras de validação. Tá. Sei, como eu não estou do lado de lá do balcão, eu não sei como é que as empresas de integração de software costumam vender e customizar esses processos, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Se você não trabalha com ônibus, em alguns CSTs e C-Class você não precisa nem saber que existem, né? Então, para que você vai ter toda a tabela, né? Então, assim, só que aí é uma questão comercial e de estruturação de cada um desses prestadores de sistema de software. Não tem como opinar muito sobre. Eu faria para cada um a sua necessidade, né? Para não sobrecarregar com um CST e C-Class que não é necessário. Mas aí é uma questão de cada um como se desenvolve, né? E é meio complicado, às vezes, você ligar isso direto lá no SKU, porque, assim, às vezes depende quem que está comprando, quem que é o seu cliente, por exemplo. Se é um órgão público, o preenchimento dos dados fiscais vai ser um pouco diferente, né? Então, tem situações que é um produtor rural que tem um diferimento, alguma coisa assim. Então, atrelar somente
no código do produto aí, às vezes é temerário, né? A gente teria que ver assim, as operações que a empresa pratica, né? Com aquele produto, é claro. O Capela, só para complementar, a gente tem que tomar cuidado, porque o C-Class Trib do bilhete de passagem, por exemplo, de quem é ônibus, né? A gente vai poder, como empresa, na compra, vai vir a nota, entende? Então a nota vai vir com esse C-Class Trib do ônibus. Então, assim, e tem muitas empresas, por exemplo, aqui, nós não acatamos fielmente o que o emissor, o meu fornecedor, mandou. A gente tem uma validação prévia de compliance, entende? Então, quando você coloca dessa forma, a galera já pode pensar em tirar, mas na ótica da emissão própria, você foi assertivo, mas tem a questão das escriturações das entradas também. Não, tudo bem, é que eu falo da ótica de um autorizador. Então, o sistema que eu estou cuidando é o de emissão, não os demais sistemas internos do ERP da empresa. Estou falando do ponto de vista de autorização. Ok, João, Obrigada, uma fila gente. aqui, né? Temos uma João. fila aqui, vamos dar prosseguimento. Vamos lá. É o Reis. Qual a empresa Reis? Por favor. Edilei agora, né? Eu sou o próximo ali. Não, Edilei. o Edilei já passou. Não, eu não fiz Não. a pergunta. Ah, então Não, eu não, pulei. Edilei não É o passou. Edilei então. mesmo. Ok. Isso. Desculpa, Edilei. Que isso, tranquilo. Eu sou o Edilei, eu sou da Syncro, de São Paulo, e nós trabalhamos, entre outros sistemas, com a emissão, né, para os nossos clientes de NFE, CTE, NFSE, entre outros documentos eletrônicos ali. A nossa preocupação no início agora, Capela, é exatamente assim com a estrutura inicial ali do XML, né? No início de julho. Nós sabemos que conforme o tempo for passando, julho, agosto, né? Nós vamos adquirindo mais conhecimento, né? E vocês também vão se atualizando aí com as questões de validações e tudo mais. Então, agora para início de julho, aqui no ambiente de homologação, eu gostaria de saber se vai ser necessário enviar o XML com todos os campos ali da RT, ou se caso eu enviar, ou se eu enviar eles zerados, por exemplo, ele vai sofrer aquelas validações que você já estava fazendo ali. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Gerado não é cumprimento de obrigação, conforme está na lei, né, Dinei? Não, eu entendi. Eu digo assim, eu já quero começar a validar no ambiente de homologação as informações de CBS e IBS, por exemplo. Se eu enviar ele zerado só para validar a estrutura, isso vocês vão começar a fazer ou as regras gerais de validação já vão ser aplicadas? Se você informar o grupo, vai ser aplicada a validação. Tá. E ali, conforme você diz, né, 2025, né, 2026 vão ser anos testes ali, por exemplo. No 2025, né, a gente está bastante preocupado agora com o início de 2025. O meio, né, agora em julho. Se eu tenho uma estrutura mínima aqui que eu entendo que ser correto ali, de geração dos grupos pela que ele diz, né? Porque os grupos específicos e com reduções e tudo mais, eu não vou ser obrigado a enviar agora, mesmo se eu tiver isso na minha operação, né? Eu terei que enviar as tags mínimas ali de CBS e IBS, seria isso, né? Eu até tenho um modelo aqui para mostrar para vocês, mas não sei se faz sentido. Pode ser, rapidamente? Desculpa, eu não entendi o que você quer mostrar. O modelo? Não, eu só ia te mostrar um modelo aqui do XML que eu tenho, por exemplo, da parte do CBS e IBS. Ô, Edilei, a intenção de você já declarar isso aí a partir de 2026, tá? O governo fazer uma métrica dos valores declarados aí para a gente ir dosando a alíquota do imposto efetivo que vai ser para frente. Se você colocar aí com o mínimo preenchido, com tudo com zero aí, não tem muito sentido, sabe? Não, então você tem que... Nesse caso aqui, não considero zero, eu só considero a estrutura. Por exemplo, no início, como a alíquota do município é zero, então o valor para o município vai ser zero. Se eu tenho uma alíquota, uma base, igual o Capela estava colocando lá, uma base de 100, uma alíquota aqui de 8, que seja, então aqui a gente vai ter um valor de R$ 8 do imposto.
Então, é isso que eu queria saber, porque aí a gente tem uma ANT com vários grupos, né? Grupo regular, grupo de crédito presumido, grupo de redução. Essas informações, pelo que eu entendo na lei, ela não seria obrigatória agora, nem no início dos testes de julho. Depende do CST e CECLES que você colocar. Se você colocar um CST de redução de alíquota, você vai ter que preencher o grupo da redução de alíquota. Edilei, o que você tem que fazer? Vamos resumir aqui. Você tem que pegar, olhar para a sua operação, classificar ela de acordo com o CECLES TRIB adequado, preencher os campos conforme o Capela aí mostrou. Olha, esse CECLES TRIB aqui exige preenchimento da alíquota, do valor, não sei o quê. Preencher os campos conforme o CST, baseado na sua operação. Então, você pega a sua operação, classifica no código, preenche os campos adequados e envia para autorização. Em resumo, é isso. Eu agradeço pelo esclarecimento, mas isso ficou claro. Mas só que a lei diz que no início será sobre uma tributação normal, sobre uma tributação integral ali. Então, assim, se eu enviar um CECLES TRIB de redução, vocês já vão estar já estarão fazendo essa validação, mesmo que não seja obrigado a enviar esse tipo de operação? Tudo que foi informado vai ser validado, tá? A gente tem que testar o sistema. Você tem que testar para você na sua operação, a gente tem que testar também. Não adianta nada a gente ficar rodando aqui 2025 com dado fictício viciado, e ano que vem vai todo mundo ser pego de surpresa com as operações que já era para estar rodando aqui em 2025, tá? Então classifica de acordo com a operação, então manda os campos e nós vamos validar, tá bom? Então, aquelas regras de validação, que a partir de 2025, 2026... Então, todas as operações daquele CECLES TRIB a gente já vai poder enviar para fazer os testes, né? Entendi, então. Isso. Ok, então. Ok, vamos para o próximo. Reis, por favor. Oi, bom dia a todos. Quem está falando aqui é o Wesley Reis, da Bosch. A minha pergunta é em relação ao cronograma, tá? Lá na nota técnica, a gente tem que a partir de 7/7 estaria já valendo o novo esquema em ambiente de homologação e 6/10 as regras de validação. No entanto, a gente tem aqui projetos em andamentos ainda no esquema anterior, que a gente precisa dar continuidade aí até o final do ano. Então, minha pergunta é, em ambiente de homologação, vai estar validando as NFs do esquema antigo e do novo simultaneamente, ou a partir de 7/7, quando já for para o esquema novo, eu já tenho que estar tudo lá? É bem simples. Todos os campos e grupos que foram criados no âmbito da reforma tributária, eles estão no XML como 01. Deixa eu ver se eu vou pegar minha tela de volta aqui, tá? Ou seja, são opcionais. São opcionais. Significa que se você não informar, é exatamente como se você estivesse usando a versão anterior do XML, entendeu? Mas aí eu tenho que estar no XSD novo, tem que estar no esquema novo, mesmo assim. É só o número da versão que vai mudar de fato, porque assim, essa parte sendo opcional, você não informando, valida conforme validava na versão antiga. Não tem nada para fazer de fato. Se eu pegar aqui a NF3E, por exemplo, a NF3E tá aqui, uma NF3E bonitinha, né? Essa é a versão da reforma. O que tem de novo na reforma é aqui, ó, um grupo que é opcional. Se você não informar, não informou. Então não muda nada em relação ao anterior. Não está aparecendo não, viu, Capela? Está aparecendo a tela lá do portal SVRS com o CECLES TRIB, aquela que você publicou lá na página. Mas assim, resumindo é o seguinte, a versão descompartilha e compartilha de novo. Essas informações dos novos tributos no esquema são dados opcionais. Se você tinha um processo testando alguma coisa aí sem esses dados dos tributos novos, você pode continuar testando, não tem interferência nenhuma. Você pode ainda ter duas linhas aí de desenvolvimento. Uma testando coisas com a versão sem os impostos, que é a versão antiga, e uma testando as coisas com os novos tributos da versão nova. As duas podem correr concomitante, vai dar problema nenhum aí no seu desenvolvimento. A gente, inclusive, fez questão de compatibilizar as datas aí de publicação do esquema para não trazer nenhum problema para as empresas relativos aí a versões diferentes de esquema, tá? Então, não tem problema nenhum, pode testar as duas aí sem problema. Perfeito, obrigado. Gente, assim, eu sei da angústia, né, que as empresas têm, e assim, da proximidade, toda oportunidade é uma oportunidade de tirar algumas dúvidas, inclusive sobre o contexto todo da nota técnica, né?
Mas, assim, esse encontro aqui, infelizmente, até pelo curto horário, e a gente tem outros compromissos, a gente gostaria que as perguntas fossem centradas no Estado, né? E a gente, em outras oportunidades, né, Álvaro, vamos tentar nos reunir para tirar dúvidas maiores sobre as notas técnicas e as publicações. Pode ser assim, gente? Aqui tem o Arthur, né? Isso. Isso, bom dia, Arthur, sou da Supergasbras. O nosso produto aqui ele é sujeito à tributação monofásica, né? E para o gás, a nossa operação ela só vai ter início lá em 2027. A minha preocupação é o seguinte, não está muito 100% claro para mim se durante o período de 2026 a gente vai ter que informar os grupos do IBS-CBS monofásico, né, o monorret, que foi retido anteriormente, com o C-Class Trib lá da tributação monofásica, só que sem valor nenhum, porque o combustível só vai entrar em 2027, ou eu não devo informar nada para o gás especificamente, para o combustível, né, que ele é sujeito ao monofásico. Ô, Arthur, a gente vai passar essa questão, igual o João acabou de falar, para talvez a gente marque um outro encontro para tratar de dúvidas específicas da NT, né? Essa parte de combustível é uma parte muito específica, nós temos colegas especializados que tratam desse assunto, e como não é endereçado exatamente ao tema aqui do assunto que a gente trouxe hoje, a gente vai passar isso para um segundo encontro, tá bom? Perfeito. Eu tenho outra questão aqui que eu acho que é mais pertinente ao assunto aqui, que é a dúvida simples, tá? Esse desenvolvimento que o Capella apresentou, ele vai ser disponibilizado aproximadamente quando para a gente começar a testar lá aquelas variações de montar o XML, validar? Tem previsão? Tá. Meu Teams caiu aqui, tá? Eu não consegui voltar, tive que voltar pelo celular. Vamos lá. A tabela já está publicada. O próximo passo é um campinho ali que vocês tocam o XML ali, ele valida. Aí é bem simples, isso aí vai ser logo. E o outro eu vou começar a desenvolver aquela telinha bonitinha ali no próximo sprint aqui nosso, que vai dar uns 20 dias, talvez menos. Depende das demais demandas aqui, mas já está na esteira para ser desenvolvido. Tá? Parabéns, muito obrigado aí pela oportunidade, hein, pessoal? Excelente trabalho. Vamos lá, Eduardo. Luiz Fernando. Bom dia, pessoal. Eduardo Batistella, da Decision IT, do grupo da TecnoSpeed. Bom, primeiro, rapidamente, tá, para não tomar muito tempo, já é 10h23. Muito parabéns pelo trabalho. Uma das perguntas já foi respondida, que é o download da tabela. A gente vai ter a oportunidade de fazer download, então, em formato Excel, seja, né? Ótimo. Agora, eu queria aproveitar, como o João disse, aproveitar e fazer um pedido dentro do contexto de conformidade fácil, né? Conformidade. Possibilidade de ser disponibilizado para todos os contribuintes e desenvolvedores o XLST que demonstra, que apresenta o documento fiscal eletrônico. Vocês têm nos portais dos vários documentos fiscais eletrônicos um XLST que apresenta os documentos fiscais eletrônicos. A possibilidade de compartilhar conosco esses documentos para que todo mundo consiga ter uma mesma apresentação. Tá? Só fica o pedido aí. Tá bom, vamos endereçar isso aqui para o pessoal. A gente, na verdade, eu acho que a gente nem começou a fazer o XSLT com esses novos tributos, né? Mas fica aí até o lembrete. A próxima sprint a gente vai estar trabalhando no XSLT da reforma, mas acho que o que ele está pedindo na verdade, a gente tem esse arquivo, tá? Ele fica disponível na área restrita do portal para que colegas de outras unidades federadas e da Receita Federal utilizem todos o mesmo XSLT para exibirem da mesma forma. Nunca me ocorreu disponibilizar para o público, não talvez por uma questão de não poder disponibilizar, porque não tem nada de sigiloso ali, é só layout, porque nunca me pareceu fazer sentido, mas isso é uma coisa que a gente pode avaliar. A gente pode avaliar isso aí. Facilita muito a vida de todos os contribuintes e desenvolvedores que querem apresentar num padrão. Né? Tá. Essa representação gráfica, né, Eduardo? Exatamente. Nós vamos endereçar isso na nossa reunião do Grupo XML para, havendo consenso dos colegas dos demais UFs aqui, a gente disponibiliza. Eu acho que é uma coisa tranquila também, não é igual o Capella falou, não tem nada sigiloso, não tem nada de
de impeditivo ali, mas é claro, a gente tem que levar para o nosso grupo maior para ter o consenso entre Só os não colegas, pode. tá? Eu tenho Só não só pode botar uma o pão. questão nisso, Capela e Godoy, Lugo aqui do Paraná. A gente já passou, né, por algumas situações de pessoal tentar, no GT6 lá, de tentar, por exemplo, imitar a consulta, falar que é uma consulta do fisco, mas não é uma consulta da empresa. A disponibilização do XSLT, ela vai fragilizar essa situação aí, né? Porque vai ter sites que podem se passar pela gente, mas o não XSLT também, né? Já permite isso, mas isso traz uma facilidade aí, mas eu acho que tem que ser conversado. A princípio eu vejo com bons olhos, mas eu tenho uma preocupação aí desse pessoal que usa para fraudar aí o fisco, sabe? Acho que a gente tem que discutir no grupo do XML, onde a gente tem mais colegas, e ali a gente consegue abordar justamente essa questão que o Hugo falou aí, que eu não tinha me passado, né? Pode ser um problema, a gente tem que levar adiante essa conversa internamente. Ok. Mas vamos Obrigado. em frente, que esse também é um assunto diferente do que a gente está tratando aqui, né? Luiz Fernando. Bom dia, sou Luiz Fernando da Benefix. Eu só queria, se você pudesse, Capela, só me dar uma dúvida aqui, que parece que tem mais gente com a mesma dúvida ali. Naquela tabela de crédito presumido, tem duas colunas ali chamadas de apropria DFE e apropria evento. O que exatamente significa esses dois flags? Você pode dizer para mim? Como será solicitada a apropriação do crédito presumido? Se dentro do corpo do próprio XML do documento ou você fazendo um evento posterior a ele. Quando tem as duas colunas marcadas, quer dizer que você pode pedir o crédito presumido tanto no XML do próprio documento, informando os campos ali, ou via um evento que foi criado para solicitar a apropriação do crédito presumido. Ou seja, ou é de um jeito ou de outro, ou aceita você fazer de um e de outro, tanto faz. Ok, obrigado, esclarecido. Vamos lá, Daniela. Bom dia, sou a Daniela do Magalu. A minha dúvida é com relação ao optante pelo Simples. Não está muito claro para a gente se vai ter um Seclestrib para o optante pelo Simples. Como que vai funcionar? Aí, João, então tá claro para ninguém. Pois é. Já passamos aqui pelo combustível, agora pelo Simples Nacional. Assim, o Simples Nacional, a gente toca aqui a parte dos documentos fiscais, mas a gente recebe algumas demandas, né, e comandos, né, de subgrupos especialistas, e existe do Simples Nacional. Está em discussão, né? Mas parece que algumas decisões já foram tomadas, por exemplo, o destaque, né, nas operações de meio de cadeia que vão proporcionar crédito ao adquirente serão destacados em campos separados que a gente ainda vai criar, né? Existe uma discussão sobre a classificação tributária que vai ser aplicada ao Simples Nacional, mas tem uma corrente muito forte, já vindo efetivamente do subgrupo do Simples Nacional, que essa classificação tributária será a mesma do regime regular, né? Apenas tendo uma inferência relativamente à receita bruta, né? Se aquele Secless que ele está usando, ele é um componente de receita bruta ou não, para fim de definição da alíquota, né? Então, assim, esses são os encaminhamentos do momento, né? Mas você apenas como um spoiler, não é uma coisa que ainda esteja efetivamente definida. Só vai acontecer quando nas próximas edições das notas técnicas que a gente publique efetivamente como serão efetivamente informados os campos do Simples Nacional. Tá Ok? joia. E a minha outra dúvida é com relação à tabela do Seclestrib. A gente viu que teve o cuidado, né, de relacionar o Seclestrib com o artigo da lei. Mas algumas operações não estão abrangidas ali. Vou dar um exemplo aqui. Remessa para conserto, remessa para demonstração. Vai sair uma ficar informação isso? da próxima tabela que vai contemplar essa hipótese das não incidências. Isso. Tá jóia. Tá. Obrigada. Tá no forno. Tá no forno. quentinha. Talvez hoje você que pegue esse saiu pão agora, quentinho hoje. Acredito que já está lá, 410.999. Já ficou, dá uma olhada lá. Tá jóia. Obrigada.
Bom, pessoal, Isso, é o é, 410-999, isso aí. pessoal, já são 10h30, então nós Daniele aqui. já estouramos aí o nosso horário. Pedir desculpas às pessoas que não conseguiram fazer as perguntas em relação ao tema, mas o que eu queria registrar aqui é que esse é o primeiro passo de uma jornada, como foi bem frisado por Capela, por mim. Esse é um processo que nós estamos iniciando com um avião em voo, mas vamos, na verdade, trazer uma grande revolução nesse processo da busca da conformidade, já na geração do arquivo XML do documento, em relação às suas regras de validação, às informações prestadas. Então, assim, eu queria agradecer aí a participação de todos e passar a palavra aí para os colegas João, Godoy e Capela fazerem suas falas de encerramento. Começando aí por você, João. Opa, assim, é o primeiro passo, né? E aí, sim, como a gente falou, é colaborativo, né? A gente vai entendendo as dores das empresas e vai tentando emplacar essas regras de conformidade. A gente tem muita coisa para fazer, inserção de tabelas de alíquota, como foi sugerido, né? E a gente já vinha pensando, validação de onde possa ser feito, né, em relação a bens e mercadorias, como NCMs, né? Estão estabelecidos lá nos anexos, né? Essas validações a gente também pretende fazer essa inclusão. E, como o Capela falou, o nosso sonho final é disponibilizar para o contribuinte uma API que ele possa incorporar os seus sistemas autorizadores e já leve à conformidade, né? Mas isso está um pouco distante. A gente é um grupo pequeno que trata de diversos assuntos, né? Se não fosse aí o Super Capela, talvez a gente não tivesse alcançado esse patamar, né? Tem um time aí de estrelas, né? Godoy, Suraya, Hugo, e assim, todo muito ávido para fazer implementos nessa solução, né? Eu acho que a gente vai progredir bastante, ainda mais com o apoio de vocês e com as sugestões que vocês possam apresentar. Essa é a minha palavra, Aldo. Ok. Godoy, quer fazer algum comentário? Já que você também participou com todos os colegas aí dos esclarecimentos das dúvidas. Vamos lá, eu queria dar parabéns para o Capela pela iniciativa, disposição de fazer essa solução, de publicar isso aí. Isso vai dar um corpo novo no projeto. E vocês viram que a gente está num caminho, vamos chegar ao nosso objetivo e contamos aí com a colaboração de vocês, as empresas, para a gente estar, vocês inseridos no processo, a gente pode melhorar ainda mais essa solução. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Ok, por favor, Capela. Agradecer a participação e as perguntas, porque elas ajudam a enriquecer nosso trabalho, né? E sobretudo, dizer que é um trabalho que a gente tem um engajamento nele, mas a gente também tem compromissos e prazos para cumprir, então a gente vai trabalhar nesse modelo, vamos entregando, e assim, no modelo de MVP mesmo, a gente vai tendo ideia, colocando, vamos testando as ideias e vamos evoluindo. Os primeiros documentos contemplados aqui de forma direta são os que eu trabalho, né, que é CTE, BP, NF3, NFCOM, mas as lógicas das regras de validação, como a gente comentou anteriormente, seguem o mesmo layout da NFE, da NFCE, seguem os mesmos princípios, as mesmas lógicas, então a gente vai ampliando a capacidade desses componentes com o decorrer do tempo. Inicialmente eu vou colocar a versão essa aqui do testadorzinho ali do XML para esses documentos que eu trabalho, e a gente vai buscando ampliar para os demais. A mesma forma, o gerador, que a gente vai começar a trabalhar e desenhá-lo para que ele contemple, já na primeira versão, contemple todos. Então, agradecer aí a todos e dizer que estamos aí nessa luta juntos para conseguir vencer esses obstáculos. Ok, obrigado, Capela, obrigado a todos que participaram aí desse evento, obrigado a GS1, que rapidamente nos apoiou na organização desse processo, porque a gente não tinha agenda realmente, assim, nessa semana e na próxima, e a gente precisava iniciar o desenvolvimento desse trabalho. Como eu falei para os nossos coordenadores, Luiz Dias e Ricardo, nós precisamos já colocar esse produto no mercado, porque ele tem aí uma curva de aprendizagem, uma curva de amadurecimento, que nós juntos aqui com vocês, que já trabalham conosco do INCAT,
tanto provedores de tecnologia, como empresas e como todos os colegas das diferentes secretarias de fazenda. Então, esse é um trabalho de todos nós, um trabalho de grupo, um trabalho de equipe, que certamente trará frutos para todos. Ok, gente? Então, muito obrigado aí pelo atendimento do convite e até a próxima. Traremos novas notícias em relação ao andamento desse projeto de conformidade fácil. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tem que assinar que esse bem não... Opa. Valeu. Bom dia, até mais. Obrigado, pessoal.